Graça e paz a todos os irmãos. Nós saudamos a todos que estão nos acompanhando nesta tarde, final de tarde, começo de noite. Com alegria nós podemos estar reunidos mais uma vez para louvarmos o Senhor, para bendizermos o nome do nosso Deus. E a nossa saudação, o nosso carinho especial hoje a todas as mães, nesse dia tão especial. Nós que ontem já enviamos a nossa homenagem às mães que estão na cidade, aquelas que não estão receberão depois a homenagem que nós fizemos com singeleza, mas lembrando que vocês são muito especiais e, como a própria palavra de Deus nos fala, vocês deixam um legado significativo na vida de todos os filhos, como instrumentos de Deus para sempre abençoá-los. Nosso abraço e a nossa oração sempre em favor de você, mãe, que Deus a abençoe ricamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nós podermos estar aqui. Nós te agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos pelo teu amor, tua misericórdia sempre se renovando sobre as nossas vidas, de tal forma, Pai, que nós podemos estar nessa tarde aqui reunidos para te engrandecer, para te louvar, para declarar a glória que pertence ao Senhor. Tu és grande, Senhor, Tu és digno de toda honra e de toda glória, e nós aqui humildemente nos reunimos, nos quebrantamos, nos dobramos diante da Tua presença de majestade, para declararmos a glória que pertence tão somente a Ti. Que esse momento, ó Deus, na nossa simplicidade, na nossa singeleza, esse momento chegue à Tua presença em aroma suave, numa expressão sincera de que nós estamos aqui reconhecendo que não há outro Deus, não há outro que deve ser adorado, e nós apresentamos os nossos louvores e a nossa gratidão diante do Senhor. A palavra que vamos receber do Senhor, que vem através da ação do Teu Espírito Santo, falando a cada um de nós, edificando-nos e alegrando e fortalecendo os nossos corações também, é o que nós pedimos nesse momento. E a nossa oração apresentamos diante do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E este é o momento que temos para adorarmos ao Senhor juntos, você na sua casa, nós aqui em comunhão, adorando ao único que é digno de todo louvor. Amém? Vamos adorar Teu nome, pois esta é a razão que temos de existirmos hoje e acordarmos amanhã. Nós vamos adorar Teu nome. Unirá para sempre.
existimos hoje e acordamos amanhã, nós vamos adorar teu nome. O sol nos unirá pra sempre diante do Cordeiro Santo. Comunhão e adoração é tudo que queremos. Nós vamos adorar teu nome. Adorar para todo sempre, ó Senhor, teu nome. Adorar juntos para sempre e sempre. Adorar para todo sempre, ó Senhor, teu nome. Adorar juntos para sempre e sempre. Juntos para sempre e sempre. Juntos para sempre e Aleluia, exaltado seja o nome dele através de nossas vidas nessa noite. Quero que você, na sua casa, o adore em espírito e em verdade, e que louvemos ao Senhor. Que você diga: Senhor, perto quero estar de ti, e que é uma honra chamá-lo de Pai, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Aos teus pés, junto aos teus pois pés, prazer maior não há pois prazer maior não há que me render e te adorar.
merece toda a nossa adoração. Neste momento de isolamento, de quarentena que nós estamos passando, é um momento bem único, um momento bem crítico, que é muito fácil para a gente entrar em desespero e se preocupar exageradamente com as coisas que estão acontecendo. Nós ligamos a TV e cada hora é uma notícia diferente e parece que as coisas tendem a sempre piorar. Mas em Salmos 18:6 diz assim: em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. E não somente nesse salmo, mas em vários salmos nós temos essa repetição de eu clamei, eu chamei, o Senhor me ouviu, o Senhor me curou, o Senhor me ajudou. E que neste momento também, em toda hora que nós sentimos esse desespero, que nós sentimos essa preocupação abundante, que nós podemos clamar ao Senhor e ter a certeza que Ele vai nos ouvir e que Ele vai nos responder. Amém?
Nós clamamos, Senhor, porque nós acreditamos em Ti. Nós clamamos porque sabemos que é o Senhor que vem nos ajudar. Nós clamamos porque nós sabemos que através do nome de Jesus nós podemos chegar à Tua presença e as nossas orações chegam ao Teu altar, nessa confiança de que é o Senhor que está sempre cuidando da nossa vida. E nós clamamos, ó Deus, por aqueles que precisam de maneira especial de uma bênção neste dia. Uma bênção de saúde, uma bênção, Senhor, de restauração da saúde nestes dias. Uma bênção, Senhor, nos relacionamentos familiares. Uma bênção, Senhor, no trabalho. Uma bênção do trabalho para aqueles que nesses dias estão sem atividade profissional. Nós oramos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor está e estará com a Tua mão estendida para suprir todas as necessidades de cada um dos Teus filhos. Aqueles que estão nos acompanhando e nesta noite, Senhor, também colocam na Tua presença o clamor, a necessidade e levantam, ó Deus, diante do Senhor para que cheguem até o Teu altar. Nós, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus, pedimos que a Tua mão se estenda sobre cada vida, em cada necessidade. E agradecemos pela bênção de aqui podermos cantar, declararmos o Teu louvor e declararmos também o quanto nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades através, ó Deus, da Tua presença em nós, em nome de Jesus. E é nesse nome que nós assim oramos. E entregamos também agora o momento de podermos falar, ouvirmos a Tua voz, de podermos, ó Deus, falar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que seja o Senhor, através do Teu Espírito, que ministre sobre as nossas vidas e nos abençoe nesta hora. E assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Os irmãos que nos estão nos acompanhando nesta tarde, temos aqui uma alusão, uma gratidão já postada aos pastores da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Vinícius está conosco nesta tarde, muito obrigado pela presença, irmão querido que está aqui partilhando conosco desse instante de adoração. Semana passada nós omitimos o nome da Júlia, que participou conosco no violino. Também nós temos aproveitado esses momentos também para nos congraçarmos com vários irmãos e estarmos juntos assim adorando o nosso Deus. Bem, vamos continuar as nossas reflexões diante desse tempo de pandemia, desse tempo de crise, desse tempo de quarentena, e nós temos trabalhado a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, porque é uma carta que nos fala sobre alegria, e principalmente a orientação, a lição do apóstolo Paulo que vem para nós é alegrarmos-nos sempre no Senhor. E é o que fala no capítulo 4, esta é a palavra que ele traz, a palavra-chave dessa carta, alegria. Alegrai-vos no Senhor. Capítulo 3 ele fala isso, capítulo 1, capítulo 2, e no capítulo 4 tem essa frase ou esse verso áureo, onde ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Para justamente sabermos enfrentar a vida, os dias difíceis, sem perder a doçura, sem perder a alegria. É isso que nós temos visto, né? Vivemos a vida entendendo os fatores que estão diante de nós, que tentam tirar esse prazer, essa alegria de viver, e podemos conviver, podemos enfrentar, pautados na palavra de Deus, cada uma desses fatores. No capítulo 1, Paulo falou das circunstâncias da vida que se opõem a cada um de nós e roubam a nossa alegria. No capítulo 2, nós falamos sobre as pessoas que muitas vezes nos ferem e fazem com que a alegria também seja roubada. Semana passada falamos sobre os bens materiais, e é algo que Paulo também nos ensina a tratarmos para que ele não seja senhor da nossa existência e assim também tire-nos o prazer e a alegria do viver. Hoje, nesse capítulo 4,
nós temos muitas palavras preciosas do apóstolo Paulo, mas a nossa intenção hoje apenas é tratar de um dos assuntos talvez mais importantes dos nossos dias, um dos assuntos que mais chama a atenção dos nossos dias, e que está na palavra do verso 6, quando o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andem ansiosos de coisa alguma. E eu já pergunto para você, quem é que não sofre de ansiedade? Né? Quem é que não sofre de ansiedade? E eu acredito que posso dizer que 100% das pessoas sofrem de ansiedade. Né? Mas eu penso que num grau menor ou num grau maior, né? Essa é uma situação que tem acometido todas as pessoas nos dias de hoje. E é interessante que nós estamos falando dos dias de hoje, mas voltando para tantos anos atrás, milênios atrás, e conversando com a palavra de Deus, que já nos fala sobre isso, já nos fala sobre essa situação que acomete o homem talvez desde os seus primórdios. Como nós poderíamos pensar acerca disso? Um distúrbio que nós classificamos como emocional, mas diante da palavra de Deus nós também podemos classificar como um distúrbio espiritual e um distúrbio extremamente democrático, porque quando nós falamos de ansiedade, nós sabemos que ela não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe religião. Todos são acometidos por esse mal. O próprio Jesus, quando nós lemos lá nos evangelhos, no Sermão do Monte, ele trata do assunto da ansiosa solicitude da vida, ou seja, das preocupações que tomam conta do nosso coração. E lá no Sermão do Monte, no texto do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, Jesus fala justamente isso: não andem ansiosos pela vossa vida, por aquilo que vocês vão comer, por aquilo que vocês vão beber, por aquilo que vocês vão vestir. A vida é muito mais do que tudo isso, a vida é muito mais do que a roupa, a vida é muito mais do que a comida, a vida é muito mais do que a bebida. E o próprio Jesus fala para nós, para visualizarmos as aves dos céus, os lírios do campo, e diz, eles não semeiam, não estão preocupados com o dia da manhã, no entanto, Deus cuida de cada um deles. E vocês valem muito mais do que as aves dos céus e do que os lírios do campo. Imaginem no tempo de Jesus, ele já falando, tratando de um assunto como esse, falando da ansiedade que tomava conta do coração das pessoas. E a palavra de Deus vai tratar desse assunto por quê? Porque é algo que rouba de nós o prazer de viver, a alegria de viver, a centralidade de Deus na nossa existência. Porque quando nós falamos da ansiedade, nós estamos olhando para a palavra de Deus e ela vai nos ensinar que estar ansioso é ter o nosso coração habitando outras realidades. Essa palavra é muito importante, pensar na ansiedade como o seu coração e o meu coração habitando outras realidades. Ou seja, é nunca o nosso coração estar no tempo presente. É nunca vivemos a realidade presente. É nunca vivemos o tempo que se chama hoje. É sempre ou estarmos buscando lá o passado, né? E muitas vezes, quando nós voltamos o nosso coração, voltamos a nossa vida para o passado, nós passamos também a remoer muitas amarguras acerca daquilo que não aconteceu, acerca daquilo que não deu certo, ou, de outro lado, também buscando o futuro, olhando para frente ou para o futuro, naquilo que não aconteceu, naquilo que não veio, e vivendo, né, projetando-se justamente para um tempo ou para o dia de amanhã. E o que vai roubando a nossa paz, o que vai roubando a nossa alegria nesse quadro de ansiedade, quando nós passamos a habitar uma outra realidade, é que juntamente com o não viver o presente, ou estarmos voltados para o passado, ou nos projetando para o futuro,
Em regra, o que acontece é que nós olhamos para o passado ou para o futuro com uma perspectiva míope, com uma visão míope. Ou seja, nós tanto olhamos para aquilo que aconteceu ou para aquilo que não aconteceu, nós olhamos apenas a partir da nossa fraqueza, ou da fraqueza humana, ou das nossas limitações. E esquecemos, deixamos de observar o passado, deixamos de voltar o nosso coração para o futuro, observando e considerando o quê? A onipotência de Deus que se faz presente em toda a história e que ministra a sua graça em favor de todos os seus filhos. E o que nós temos visto nos dias de hoje é justamente isso. Muitos que vivem uma vida marcada pela ansiedade, tá? Na perspectiva do passado ou na perspectiva do futuro, e principalmente em relação ao passado, não conseguindo aprender com o próprio apóstolo Paulo, que no capítulo 3 que nós falamos no domingo passado, ele nos deixa uma palavra muito importante da sua vida, quando ele diz assim, lá no verso 13, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Paulo é um exemplo tremendo para nós acerca de como vencer essas situações, esses estados emocionais que muitas vezes tentam roubar de nós a paz e a alegria do nosso viver. E isso que Paulo está falando é muito importante, porque há muita gente que vive carregando os pesos do passado, carregando as pendências, carregando os traumas, aquilo que não foi resolvido lá atrás. Muita gente com velhas feridas que continuam ainda machucando. Agora, o que nós temos também, e é bem próprio do nosso tempo, é quando nós falamos agora na ansiedade na perspectiva futura, e há muita gente com medo do futuro. Diante desse quadro de isolamento social, esse quadro de pandemia, das notícias que vão chegando, há muita gente que não consegue olhar o futuro com confiança. E por que as pessoas não conseguem olhar o futuro com confiança? Porque diante dos fatos, diante das situações, elas estão se sentindo sempre ameaçadas diante do futuro, né? Diante do novo. E agora? Como é que eu faço? O que vai acontecer comigo? Né? E dentro de se sentir ameaçado também entram num conflito existencial, num conflito emocional, porque a questão é, e agora? O que eu vou fazer se isso acontecer? Aliás, essa partícula C, ela é um terrível inimigo, né, para trazer ansiedade e medo para o nosso coração. É o se acontecer, e se não acontecer. E as pessoas entram nesse conflito, e se acontecer, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, que decisão que eu tenho que tomar. E assim, nós percebemos que a vida das pessoas, elas vão acontecendo e as pessoas vão retroalimentando as suas fobias, os seus medos, e vivendo sempre nessa tensão, nessa ansiedade, sem alegria e sem o prazer de viver. E aí a gente encontra um texto como esse do apóstolo Paulo, no capítulo 4, quando ele fala de algumas coisas, dá algumas recomendações à igreja, e na sua palavra, no verso 6, ele diz assim, não andem ansiosos de coisa alguma. E quando ele diz isso, ele já vai trazer uma fórmula para se vencer a ansiedade. Mas quando eu falo de uma fórmula para se vencer a ansiedade, eu não quero dizer para você que Paulo está trazendo aqui uma poção mágica, né, para que você possa resolver todos os seus problemas de ansiedade, todas as suas preocupações para com a vida. Mas eu quero dizer que Paulo vai trazer algumas orientações para você poder lidar com esse mal, para que eu possa lidar com esse mal. E as orientações de Paulo, elas exigem uma postura correta diante da vida. Ou seja, na verdade, Paulo está trazendo para nós como nos posicionarmos diante dessa questão da ansiedade, como que nós devemos agir, como que nós devemos fazer diante daquilo que tenta roubar de nós a alegria, o prazer da vida, a confiança
em Deus que se faz presente em nós. E olhando para o texto, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. E aí nós vamos ver a primeira orientação do apóstolo Paulo, é quando ele diz: pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica e com ações de graça. Primeira coisa que Paulo ensina para a gente, primeiro elemento, primeira fórmula: ore corretamente. Ore, mas ore corretamente. E quando eu falo de orar corretamente, eu não quero dizer para você que também tem uma fórmula mágica, uma fórmula correta para se orar, tá? Que vai resolver todos os seus problemas, mas eu quero dizer que dentro desse texto, Paulo está nos chamando primeiramente a quê? Veja o texto: as nossas necessidades, os nossos pedidos sejam plenamente conhecidos diante de quem? Diante de Deus. Então busque a Deus, ou seja, esteja diante de Deus em oração. E como é que eu me coloco de maneira correta diante de Deus em oração? Quando eu entendo que buscar a Deus, orar, é eu me colocar diante dele e aprender a descansar nos braços daquele que é o meu Pai Celestial. Saber que oração é o meu encontro com o meu Pai Celestial, onde eu posso apresentar a minha vida e descansar nele. E nesse sentido, quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre oração, e a oração correta, que eu quero dizer aqui, é aquela oração que também tem um significado de adoração, porque ele fala que nós estejamos colocando diante de Deus os nossos pedidos com oração, súplica e com ações de graças. Paulo vem falar para nós que quando oramos, nós também adoramos. Isso quebra, de certa forma, muito daquela visão de que oração é apresentar uma lista de pedidos. Mas a oração tem que apresentar, juntamente com as nossas necessidades, a confiança e a gratidão diante de Deus. A gente adora a Deus quando nós oramos e o buscamos por quem Ele é. E a primeira coisa acontece, buscando a Deus. Quem é Deus? Aquele que eu sei que é o Criador de todas as coisas, que se torna o nosso Pai através de Jesus Cristo. É aquele que sustenta toda a sua criação de uma maneira maravilhosa, nos toma nos seus braços e cuida de cada um de nós diante de todas as situações da nossa vida. Então eu sei quem eu busco. O próprio Paulo diz: eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é o alvo da minha oração. E busco a Deus não interessado simplesmente no resultado da minha oração, mas busco a Deus porque eu sei quem Ele é. Busco por quem Ele é. E dou graças na minha oração porque por aquilo que Ele faz. Né? E aí eu vou apresentando o meu pedido, as minhas súplicas, vou colocando diante dEle, porque eu sei que o seu agir é sempre perfeito e Ele age de uma forma agradável, porque nós estamos falando com quem é o nosso Pai, Pai Celestial. Aliás, quando nós falamos de oração, nós sempre temos que trazer, junto com aquela oração que é o modelo de oração para a vida dos cristãos, a chamada oração do Pai Nosso, que quando os discípulos vão a Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. E nesse modelo ele começa dizendo justamente isso. Quando vocês orarem, diga assim: Pai nosso, Abba, Pai, Paizinho querido, Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E é isso que gera confiança no nosso coração, de que nós estamos buscando aquele que é o nosso Pai. E Jesus diz: vocês que são maus, quando os vossos filhos pedem pão, vocês não dão pedra. Quando pedem peixe, vocês não dão uma cobra. Muito mais o Pai Celestial vos dará coisas boas. Quando nós conseguimos entender isso e oramos com essa confiança acerca de para quem nós oramos, quem é o Deus que ouve as nossas orações, quem é o Deus que acolhe as nossas orações, nós damos um passo para
vencermos a ansiedade que sempre tenta se instalar no nosso coração. Ore corretamente, entendendo que você não está sozinho e há um Deus que ouve a tua oração. Segundo elemento aqui da fórmula do apóstolo Paulo, depois de dizer ore corretamente, ele vai dizer também que nós precisamos aprender a pensar corretamente ou raciocinar corretamente. Pense corretamente, raciocine corretamente diante da vida e diante das lutas da vida. Porque no verso 8 ele diz assim: e quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Numa outra tradução diz assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E quando nós encontramos o apóstolo Paulo nos deixando esse segundo elemento, é porque ele sabe muito bem que além de orar, nós devemos pensar corretamente, raciocinar corretamente, porque essa batalha contra a ansiedade, ela é travada e é vencida no campo da mente. É no campo dos nossos pensamentos. Isso quer dizer o seguinte: se você, na sua vida, ficar focando somente nos problemas, somente nas dificuldades, pensando nas impossibilidades, certamente você vai ser derrotado. E certamente você não vai ter nem coragem de enfrentar o seu dia de amanhã. Mas se você voltar o seu pensamento para Deus, se você focar o seu pensamento naquele que é o Senhor da tua vida, naquele que cuida da tua vida, naquele que promete estar ao teu lado em todos os momentos da sua vida, se você voltar o seu pensamento para Deus, e aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos no capítulo 12, ele justamente nos lembra isso no capítulo 2, que nós devemos voltar a nossa vida para Deus, buscarmos a Deus, e isso através da transformação, e transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que vocês conheçam a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo diz: não se conforme com esse mundo, não se amolde a esse mundo. Se as pessoas estão com medo, se as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, se as pessoas estão dizendo há um problema muito grande. E no livro de Números nós temos até uma história muito interessante que nos vem falar sobre isso, quando 12 espias são levados a conhecer a terra da promessa, 10 voltam desanimados, pensando nas dificuldades, nos gigantes que haviam na terra, mas 2, Josué e Calebe, voltam dizendo: a terra é boa e Deus prometeu nos dar essa terra. E é justamente isso que se refere ao apóstolo Paulo: não se amolde ao pensamento de todos, mas esteja com a sua mente sendo transformada, sendo renovada através da busca e do conhecimento de Deus na sua vida. E nós somos transformados através da renovação da nossa mente. E o que é que ocupa a nossa mente? O que é que ocupa o nosso coração? Quais são os pensamentos que chegam até nós? E é isso que Paulo diz. Sabe, aquilo que é verdadeiro é verdade. A verdade tem que estar presente no nosso coração. Aquilo que é honesto, é justo, é puro, é amável, aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E isso Paulo vem nos dizer, do quanto muitas vezes nós precisamos fazer uma faxina, uma reciclagem na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que aquilo que não nos leva a Deus, não nos dá crescimento, seja realmente apagado, seja lançado na lixeira, né? Para que o que ocupe a nossa mente seja justamente aquilo que nos dá vitória. E para terminar, o terceiro ponto que Paulo aqui nos ensina é que nós precisamos orar corretamente, nós precisamos pensar corretamente e nós também precisamos finalmente agir corretamente. E o verso 9, ele diz assim: e o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim,
tudo isso praticai. Tudo isso praticai. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, isso praticai. Justamente Paulo vem nos falar que essa vitória que nós temos em Deus não é algo que acontece de maneira mágica, não é algo que acontece na nossa vida, sabe, de uma forma sem estar presente na nossa realidade. Ao contrário, ela sai do campo dos pensamentos, sai do campo do conhecimento correto e agora vai justamente para a ação, para a prática da vida, para a prática da fé. Aquilo que eu ouço, aquilo que nós estamos recebendo do Senhor, tem que fazer parte da nossa caminhada, tem que fazer parte do nosso dia, tem que ser prática na nossa vida. Não pode ficar na superfície da nossa existência, mas tem que entrar no nosso coração e fazer parte da nossa caminhada, fazer parte do nosso jeito de viver como filhos de Deus. E essa vitória está justamente nessa vida de obediência e nessa vida de determinação. E ele termina aqui dizendo, e o Deus da paz estará convosco. Assim como no verso 7º ele diz, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, também guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. E é isso que nos faz vencer toda a ansiedade, termos uma vida em paz, ter uma vida equilibrada pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelo agir conforme o que aprendemos do próprio Deus. Não é só a presença de Deus, mas também é a paz de Deus que vai trazendo confiança, vai trazendo equilíbrio, determinação para a gente saber viver, para a gente poder enfrentar a vida sem deixar-se azedar diante de tudo o que se opõe a cada um de nós. Então, meu irmão, guarde essas palavras de Paulo para o seu coração, diante da sua luta, talvez de todas as preocupações que você tem, com aquilo do passado que não foi tratado, com as preocupações com o futuro. Ore corretamente, pense corretamente e haja corretamente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que vai além de toda a compreensão humana, ela vai estar guardando a sua mente e o seu coração, porque você é mais do que vencedor através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus te abençoe e Deus te dê graça para que você possa realmente vencer todas essas situações, todas essas preocupações que tentam roubar a sua alegria. Não ande ansioso de coisa alguma. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Somente meu, todo
tua mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Teu trabalho, meu irmão, é descansar no Senhor. Esse é o teu trabalho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer sobre a sua vida. Não ande ansioso, não ande ansioso de coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, tudo demais, vai ser acrescentado a você. Uma boa semana, uma semana debaixo do cuidado de Deus, dessa graça maravilhosa, uma semana de vitórias, uma semana debaixo de todas as bênçãos que o Senhor já tem preparado para a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Ele os guarde no seu amor. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos, podendo te servir, podendo te adorar, podendo ouvir da tua voz. E, ó Deus, oramos para que toda a ansiedade, toda a preocupação, como a tua palavra nos ensina, primeiramente sejam colocadas no teu altar, sejam depositadas no trono da graça, de onde nós podemos buscar segurança, de onde nós buscamos esta confiança de que nós estamos sempre guardados no teu amor. Lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque a tua palavra diz e garante que o Senhor está sempre cuidando das nossas vidas, e que isso nos baste, e que isso nos fortaleça, e que isso norteie a nossa vida, tomando conta do nosso pensamento, toda essa verdade do teu amor e do teu cuidado para conosco. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos em cada necessidade, e guarde-os na tua paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento e toda compreensão humana, esteja presente sobre a sua vida e sobre a sua família, guardando mentes e corações em Cristo Jesus. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito e eterno Pai, a comunhão, as consolações, o ensino, dons e força que nos vem pelo Espírito Santo de Deus, esteja com você, esteja com todos os seus, esteja com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que todos estejam debaixo da graça e do amor do Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu.